Olá, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada do dia 16 de maio de 2021, e esse é o meu primeiro vídeo fazendo uma experiência de gravação num cenário noturno com fogo. Tem uma fogueirinha aqui. Aí tô pensando em fazer uma série de vídeos, inclusive narrando contos de terror e ficção fantástica na beira da fogueira, ao lado de uma fogueira. Deve ficar bem charmoso. Mas hoje o assunto é mais sério. E vamos ver se a iluminação fica boa, né? Se não vai ficar escuro demais. Eu também não posso nem falar muito alto, porque apesar de parecer, eu não estou tão longe assim de outras pessoas, né? O terreno é relativamente grande, mas nem tanto. E eu tenho muita coisa para queimar aqui. Mas eu queria retomar esse tema que eu iniciei com o vídeo sobre o massacre do Jacarezinho, né? Que puxou a questão das drogas. Mas hoje, em vez de falar dessa questão das drogas, que eu já falei no vídeo anterior sobre descriminalização, eu tocar mais nessa história da violência, também fazendo link com o que está acontecendo agora lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza e Israel, esses bombardeios, esse lançamento de mísseis do Hamas contra as cidades israelenses, né? E o Iron Dome lá funcionando a todo vapor. O que isso tem em comum com a guerra do tráfico aqui no Brasil, com esse caso que aconteceu no Jacarezinho, por exemplo? Evidentemente tem em comum a violência armada. Eu acho que esse é um tema que precisa ser mais aprofundado, mais abordado aqui nesse canal. Até porque algum tempo atrás eu comecei a fazer um vídeo sobre violência, especificamente sobre o conceito de violência, e acabou que gerou um problema com o áudio e não deu muito certo. Acabei perdendo enorme conteúdo. De vez em quando isso acontece, eu perco conteúdos aí por problemas técnicos. Mas aqui eu vou ser um pouco mais específico nessa questão, tanto para a gente perder uma noção muito ingênua de que algumas coisas podem ser muito facilmente resolvidas com violência, quanto de que não se pode usar violência para certas coisas, que na realidade tem que ter um meio termo aí, né? Porque a violência é o fundamento da nossa existência. O nosso estar no mundo pressupõe atos violentos. A gente se alimenta consumindo outros seres. A gente habita, mora abrindo um espaço na terra, construindo alguma coisa em cima. São atos de violência, sim. A gente escraviza outros animais, mata outros animais, ou pelo menos viola a terra, passando um arado, plantando, colhendo. E sem contar essa nossa infinita briga interna, lutando por recursos, isso é inevitável. A civilização, que é o resultado de um estágio mais sofisticado após o surgimento de um Estado, e um Estado se caracteriza principalmente por monopolizar a violência. Portanto, a violência é um elemento estrutural da nossa vida, do qual nós não temos como abrir mão. E, curiosamente, quanto mais sofisticada é uma civilização, mais a gente tende a perder essa noção do quanto que, para simplesmente estarmos vivos, praticamente todas as nossas ações pressupõem algum grau de violência em alguma instância, se não contra outros seres humanos, pelo menos contra outros seres vivos. Ainda mais que a gente pensa no caso do Brasil, que foi um país colonizado recentemente em termos históricos, que foi um processo de invasão, muita morte, muita guerra. Todos os países que nós temos hoje foram resultantes de grandes conflitos. Todos os países mais desenvolvidos do mundo são desenvolvidos por terem tido vantagem em históricos de conflitos, em grande parte por terem sido resultados de impérios, de sistemas autoritários, resultados de muitas guerras, de conquistas, seja violência generalizada. Então isso a gente tem que ter sempre em mente. Mas também a gente tem que ter em mente que existe um método na manutenção dessa violência. E existe uma série de fatores que tem que ser sempre observados. E quando eu apontei na questão lá do vídeo sobre o massacre lá no Jacarezinho, eu questionei exatamente a ideia de que muita gente tem, essa ideia extremamente ingênua, de que aquela operação ali trouxe algum benefício. A ponto de chegar, parabéns à polícia do Rio de Janeiro, parabéns às polícias, pelo amor de Deus, não, isso que eu estou dizendo, aquilo ali não vai trazer benefício nenhum, aquilo é um desastre total, porque se dá num contexto de conflito, onde essa escalada não resulta em nenhum tipo de melhora. Eu digo a mesma coisa que está acontecendo agora, lá entre Israel. Cara, você acha que lançando foguete em Tel Aviv, o Hamas vai conseguir melhorar a situação deles? Não.
Israel vai retaliar. E Israel, acho que invadindo, tomando assentamento, matando mais palestinos, vai resolver. Não, isso é um conflito perpétuo. Estamos diante de dois temas, e dois conflitos perpétuos. O caso lá em Israel é pior, né, porque tem uma raiz muito mais profunda. O nosso caso aqui, a questão do narcotráfico, é menos difícil de solucionar do que aquele caso lá. Mas ainda assim tem esse paralelismo bastante interessante. Deixa eu mudar de posição aqui para ver se eu aproveito melhor a iluminação do fogo. Mas vamos começar aqui pelo nosso caso brasileiro, né? Olha, veja só. Nós temos... É até difícil dizer exatamente quais são os dois lados, mas a princípio você tem um aparato estatal cumprindo uma legislação devidamente estabelecida, que é contrária ao tráfico de drogas, e você tem toda uma estrutura para atender a demanda do tráfico de drogas, que envolve, claro, um mercado consumidor e uma oferta feita por uma série de grupos que assumem uma vida criminosa, toda uma organização para fornecer essa mercadoria a esses consumidores. A partir do momento que você libera o consumo, que você não criminaliza o consumo, que você criminaliza apenas o narcotráfico, você gera essa tensão. Você tem uma demanda que vai ser atendida fatalmente, vai ter alguém querendo atender essa demanda, vai ter situações tais, um contexto socioeconômico tal, onde frequentemente para pessoas em determinadas condições é vantajoso entrar nesse ramo de trabalho, óbvio. Se a maioria dos traficantes se dessem mal em pouco tempo, não existiria narcotráfico. Existe porque, no caso, a maioria deles consegue manter as suas atividades e os seus ganhos por muito tempo, pelo menos por tempo suficiente para ele ter algum tipo de realização pessoal, né? Então está ganhando um certo dinheiro. Então é uma situação meio que insolúvel, porque você tem... Qual que é o ponto? É claro que é mais complicado do que isso, mas tentando simplificar, ou você atacaria o conjunto inteiro, incluindo o consumo, ou você teria que tentar um outro meio, que é algo que algumas pessoas propõem, mas que não sabe propor de uma forma realmente racional. Tenta fazer como fez a questão das sugestões bizarras de descriminalização de drogas, completamente doidas, as coisas que não fazem o menor fundamento. Ou você poderia tentar, talvez, de uma outra forma. Eu já vi algumas pessoas sugerindo que você reduzisse determinadas penas para determinadas categorias de narcotráfico, na tentativa de suavizar o tipo penal, ao mesmo tempo que você aumentaria, por outro lado, a restrição ao consumo, tentando meio que desbalancear no sentido contrário. Assim você diminuiria o grau de violência na estrutura do narcotráfico em si, e ao mesmo tempo que você aumentaria na questão do consumo. Então tem pessoas que pensam dessa forma. Outra, você, claro, uma coisa que também eu gostaria de ter deixado mais claro, é que a princípio eu não faço uma condenação a priori do puro e simples ato da pessoa querer se entorpecer. Esse fato em si até que não é o problema, porque existem pessoas que conseguem sim fazer um uso responsável desses tipos de substâncias sem causar nenhum outro tipo de dano a outro. Se todo mundo fosse assim, não teria problema. A mesma coisa do álcool. Se todo mundo que bebesse álcool, tomasse com responsabilidade, e caso se embriagasse, nunca chegasse ao ponto de causar problemas para os outros, não seria um problema. Mas a gente sabemos que não é assim, né? Então o que a gente vai ter é aquele fato clássico de que os bons sempre vão pagar pelos pecados dos maus. Aliás, essa é a condição humana. Esse é o problema, e sempre foi, e não tem como evitar isso. Pelo menos na nossa estrutura minimamente estabelecida como está. O fato é que sim, mesma coisa a questão das armas de fogo. Muitas pessoas são perfeitamente capazes de fazer um uso razoável de arma de fogo, ter uma arma de fogo à disposição, nunca fez nenhuma besteira com ela, e só usar de uma forma perfeita em uma situação específica. Por exemplo, qual que é um uso perfeito da arma de fogo para o cidadão, para a pessoa que tem uma arma em casa? Qual que é o uso perfeito dessa arma de fogo? É um uso em que exatamente ele vai utilizar a arma apenas para intimidar, para impedir uma situação sem ter que matar. Por exemplo, o crime está ocorrendo, nem que seja um indivíduo entrando na casa dele ou em alguma situação, ele com a arma ele vai lá, impede o crime, dá a voz de prisão, uso perfeito.
Curiosamente, esse uso perfeito nunca vai entrar nas estatísticas, né? Esse que é o problema. Vai entrar nas estatísticas o mau uso. Então, só que a maioria das pessoas consegue fazer isso? Não, com certeza não. A grande maioria não tem a menor condição de fazer uso nenhum, praticamente. Então, o que está acontecendo? Aqueles cidadãos que poderiam fazer um uso ótimo do armamento civil ficam prejudicados por conta daqueles que fazem mau uso. O problema é que isso é a condição humana. Isso é assim com tudo, e não só com essas áreas. Não adianta você tentar combater essa injustiça, porque ela é estrutural. O problema todo é esse. Os bons profissionais, os bons usuários, os bons políticos, os bons profissionais sempre pagam pelos pecados dos maus. Então, não tem jeito. Então, a questão em si é complicada, não há dúvida, é bastante complicada. Eu até digo que num mundo ideal, por exemplo, as drogas seriam liberadas. No mundo ideal, as pessoas sempre usariam isso com responsabilidade, então não teria problema, você não teria... O mundo ideal, claro, não teria necessidade de armas de fogo, né? Pelo menos não para usar contra outros seres humanos. Mas aquele problema, o mundo ideal não teria nem Estado, não precisaria. Então a gente fica muito nesse ponto. Mas do modo como a situação está estabelecida, onde você tem esses dois lados, né? Você promover uma operação policial que causa uma carnificina não torna as coisas melhores, porque tende a gerar uma resposta que vai escalar. Pode atenuar por um momento, mas cedo ou tarde vai virar no sentido contrário. A mesma coisa, se narcotraficantes resolvem fazer uma atitude, uma ação mais agressiva, como por exemplo fizeram há um tempo atrás lá em São Paulo, quando o PCC tocou o terror lá danado na cidade de São Paulo, você acha que isso ficou por isso mesmo? Teve uma retaliação tremenda. Entre outras coisas, a transferência das grandes chefias do narcotráfico da região sudeste para o norte e nordeste resultou em grande parte disso. E com isso eles conseguiram diminuir um bocado o dano do narcotráfico na região sudeste, mas transferindo para outras regiões. Ou seja, eles conseguiram melhorar no problema e aumentar no outro. Quando você observar as estatísticas de homicídio, por exemplo, do Brasil por região, você vai notar isso, que ao mesmo tempo que diminuiu em alguns lugares, aumentou em outros. Independente de qual montante final, né? Pô, tá ficando muito escuro, né? Mas, bom, qualquer coisa depois eu tento dar um jeito em filtros. Mas, sim, o problema então é esse. Como é que a gente administra essa situação? Passando para a questão lá do Oriente Médio, você acha que aquilo ali resolve? E que Israel consegue chegar lá e dar uma cacetada em tudo, matar um monte de gente? Em geral, nos conflitos Israel-Palestina, tipo assim, para cada um israelense morto, morre 20 palestinos. A proporção é essa. Mas é claro que você tem um detalhe, porque em Gaza tem aqui 4, 5 milhões de pessoas. Mas assim, na faixa de Gaza. Mas ali em volta, a quantidade de palestinos ali, de muçulmanos em geral, é muito maior que. É tipo, eu não sei exatamente quanto é que está agora, mas é tipo 300, 400 milhões ali em volta, em torno de Israel, que tem aqui 12, 13 milhões. Tem até que ver se a questão do Covid-19 não fez aumentar um pouco a população lá, com judeus tentando ir para lá, uma vez que teve um resultado, um desempenho tão bom contra o coronavírus. Mas existe essa questão. Por outro lado, Israel tem uma tecnologia muito mais avançada, um exército mais bem preparado, tem armamento nuclear e tem o apoio dos Estados Unidos. Então você tem existe sim uma assimetria de forças, mas ela é bilateral. Tem uma assimetria por um lado, mas tem uma assimetria do outro também. Ou seja, tem uma população hostil muito maior, mas em compensação tem um aparato tecnológico, militar também melhor do lado de Israel. Mas o fato é que não tem como solucionar essa questão a curto e médio prazo, ainda mais dessa forma. Tudo bem, o conflito sempre é tipo 10-0 para Israel, né? Mas acontece que a população, reserva que os palestinos também é muito maior. Então, no final das contas, fica quase que a mesma coisa. Você vê, agora mesmo, morreu quantos israelenses? Que 10 nesse conflito até agora? Já morreu que 30, 40 palestinos? Se não tá, é nessa proporção mais ou menos. E acho que isso vai acabar com uma operação militar extremamente invasiva que vai lá detonar tudo e destruir um monte de prédio lá, matar um monte de criança, inclusive. Isso vai resolver? Não, isso vai gerar um ciclo de violência perpétuo. É aquele negócio. Por cada palestino morto, mesmo que ele seja assim, o que nós chamamos de terrorista, né,
um guerrilheiro que tem esse objetivo de destruir Israel e está empenhado nisso, mesmo que ele seja de fato esse caso, para cada um desses mortos, você forma 5, 6, 7 que querem vingar a morte dele. Então, é uma guerra perpétua, não tem jeito. Eu digo que a situação lá é pior porque, eu já falei isso num vídeo, até mais de uma vez, mas Israel, a fundação do Estado de Israel ter sido colocado ali, é o nível de insanidade disso é absurdo. Talvez seja a coisa mais insana que já se fez nesse mundo. É assim, é Lovecraftiano a bizarrice de ter feito isso. Não faz nenhum sentido. É totalmente louco. Cara, eu não queria entrar muito nesse ponto agora, mas assim, para não deixar barato, né? Gosto sempre de lembrar o sionismo, que é a ideologia que justifica essa ocupação desse território palestino por Israel. É uma ideologia que é até difícil de resumir, mas é você, com base num livro sagrado em que você não acredita, se cria uma justificativa para que você tenha direito a matar, desterrar e exterminar uma população a mando de um Deus que você não acredita. É estranho, né? Mas é pior do que isso. Eu não consegui passar nem de perto, porque dizem que eles têm direito àquela terra porque há 3, 4 mil anos atrás seus ancestrais viviam lá. Qual que é a evidência disso? Nenhuma. Tá na Bíblia. Mas o sionismo é uma ideologia laica que não acredita na Bíblia. E os ortodoxos, os judeus ortodoxos religiosos, são anti-sionistas. Porque, segundo a mentalidade deles, só poderiam voltar para a terra de Israel com a vinda do novo Messias. Eles estão sob efeito da punição divina do Êxodo. Mas os sionistas não acreditam nisso, mas acreditam na parte de que eles tinham direito a essa terra. Por quê? Porque 3, 4 mil anos atrás, eles invadiram uma terra que não é deles, mataram, pilharam e tomaram. Então por isso eles têm direito de hoje invadir, matar, pilhar e tomar de novo. Por quê? Porque Deus disse e eles não acreditam nesse Deus. É isso. É louco mesmo. Não tem como ter outro resultado. Então, o que você vai fazer? Você vai conseguir exterminar 500 milhão de muçulmanos ali em volta? Não, não tem jeito. Nem com a arma nuclear você não consegue fazer isso. E os palestinos vão aceitar isso? Eu acho que não faz nenhum sentido. Imagina você vivendo numa fazenda, numa chácara com as terras lá que são da sua família há séculos. Aí de repente chega uma galera e diz, não, mas isso aqui há não sei quantos mil anos atrás, isso aqui era nosso. Aí o cara vai e invade um pedaço lá, sem mais nem menos, e ainda reclama porque você não está querendo dividir, né? Porque você está sendo muito egoísta, porque não quer dividir. É um negócio bem... E o pior, invade e vai expandindo, porque quando começou o Estado de Israel era reduzido, depois ele foi expandindo, ele foi invadindo outras áreas que não estavam no acordo que legitimou a fundação do Estado após a Segunda Guerra Mundial, sob a justificativa do Holocausto, né? Ele foi expandindo, continua expandindo. O plano é tomar aquilo ali tudo. Então não tem jeito, meu amigo. A situação ali, para o conflito, tem jeito tem, né? Para o conflito Israel-Palestina acabar e chegar numa solução pacífica, onde, por exemplo, se aceitaria Israel ali e se criaria um Estado palestino, teria que fazer uma coisa, meu amigo, que eu duvido que faça. Sabe o que teria que fazer? Por exemplo, Israel teria que ficar quietinho, recebendo esses mísseis lá, nunca mais promover nenhuma operação de remoção de ninguém, nunca mais tirar ninguém de uma terra, passar tipo assim uns 10 anos só sendo agredido sem reagir e fazendo um monte de concessões e benefícios. Se fizesse por 10, 20 anos, aí ele neutralizava tranquilamente. Mas não vai fazer isso. Não sei nem se... Não vai fazer isso. Óbvio, e nem sei se dá também, talvez não seja possível fazer isso. Eu vou entrar num tema aqui que eu já toquei uma vez nesse site, mas acho que é uma coisa que... É uma das coisas que eu acho que eu tenho a dizer, que eu acho boa, sabe? Que é uma das melhores que eu tenho a dizer. Não porque seja genial, não, mas é porque é uma coisa que pelo menos não se costuma dizer por aí, né? É que sempre que você tem... Quanto maior a assimetria de forças entre duas partes, mais a parte mais forte tem possibilidade de solucionar aquele conflito com menos violência. E vice-versa. Quanto mais a parte mais fraca só pode se manter aquele conflito por muita violência. Exemplo básico, né? Eu, por exemplo, se vem uma criancinha pequena enchendo, sabe que eu preciso deter essa criança, fazer ele ficar quieto, eu só preciso segurar ela, não preciso machucar. Tá, vai ficar berrando, vai ficar esperneando, vai ficar chorando, mas eu não preciso feri-la para conseguir contê-la. Mas se vem um outro cara do meu porte físico,
e eu precisar conter esse cara, eu precisar fazer com que ele tá muito agressivo, não tem jeito, eu vou ter que meter a pancada, vou ter que machucar ele muito para fazer ele parar. E pior, se for um cara muito mais forte do que eu vou ter que meter uma faca nele, não tem jeito. A mesma coisa quando você tem uma distinção entre países, forças militares muito grandes. Vamos sair do eixo lá, do Oriente Médio. Vamos imaginar que de repente Estados Unidos entra em guerra contra o Haiti. O que os Estados Unidos pode fazer, por exemplo, para conter o Haiti? Ele pode simplesmente fazer um embargo, meter um monte de navio ali em volta, não deixar ele fazer comércio. Pode de repente destruir lá algumas instalações militares pontualmente, cirurgicamente, é possível fazer isso. Destruir algumas fontes de geração de energia. Ou seja, ele pode neutralizar completamente o país, causando poucos danos. Mas que tipo de neutralização o Haiti poderia fazer contra os Estados Unidos? Ele pode mandar uma foto? Não, o máximo que ele pode fazer é enviar guerrilheiros estendidos para fazer atos contra alvos civis, fazer terrorismo. O terrorismo necessariamente, observe bem, é necessariamente a única opção de combate que uma parte muito mais fraca tem contra uma parte muito mais forte. Ela tem que radicalizar. É o equivalente ao fato de uma pessoa franzina precisar usar uma faca, uma arma de fogo para poder conter uma pessoa muito mais forte. É devido a essa disparidade de forças que é preciso fazer esse tipo de apelação. Então voltando para o caso israelense, por exemplo, se uma parte é desproporcionalmente mais forte que a outra, ela tem cada vez mais condições de tomar uma ação menos violenta, ela tem mais chances de evitar o conflito com um grau de violência menor, que a parte mais fraca não tem. Então, caberia a ela tentar fazer isso. Qual que é a parte... É claro que ali não está tão claro, porque tem, evidentemente, o Estado de Israel mais forte que o Hamas, não tem a menor dúvida disso. Mas, como eu falei, tem aquele problema de ter uma população muito maior, de ter um viés ideológico por trás, tem um fanatismo religioso, tem essas coisas que equilibram um pouco. Mas aí, ainda assim, pontualmente, está claro a desproporção, né? Até pelo número de mortes dos dois lados. Israel, além da sua própria tecnologia, tem o apoio da maior máquina de guerra do mundo. Então, ainda tem essa simetria. E que, curiosamente, é temperado por um outro ponto, né? Porque é exatamente o fato de você ter um maior desenvolvimento material que te permite, você pode se dar o luxo de desenvolver sensos morais mais sofisticados. Esses sensos não surgem nos países menos desenvolvidos, nas partes mais fracas. Geralmente é naquelas regiões onde o pessoal tem um nível de vida melhor, que ele pode se dedicar a uma reflexão maior e pode chegar a conclusões mais sofisticadas. Então, não é só por afetação, por frescura, que países mais desenvolvidos desenvolvem essas noções mais complexas. Então, assim, cai bem você ter um senso moral mais sofisticado, né? Isso não é à toa, é questão do ócio produtivo, é por isso que a filosofia surgiu na Grécia Antiga, essas coisas desse naipe. Beleza. Então caberia essa parte. No caso do nosso conflito aqui, né? Eu dei uma reforçadinha no fogo ali para melhorar. No caso do nosso conflito, a princípio o Estado é a parte mais forte, né? Nenhuma quadrilha, nenhum grupo privado tem o mesmo aparato militar do que o Estado, óbvio. Então, sendo o Estado a parte mais forte, ele não só ele está onerado por também algumas questões de legitimidade. Ele não pode agir da mesma forma como age as quadrilhas. Espera-se da parte mais forte sempre um grau de civilidade maior. Como eu falei na questão, espera-se uma conduta mais heróica por parte do Estado, né? Ou seja, ele tem que ter uma coisa que vise o bem-estar de todos, inclusive até mesmo dos próprios criminosos. Eu não estou questionando o cidadão que fica revoltado e quer ver bandido morto, o ponto não é esse. Mas de um ponto de vista civilizacional maior, você tem que ter esse cuidado. Mas ao mesmo tempo tem esse problema interno dessa questão do consumo, que tem uma grande parcela da população que quer consumir drogas e gira uma situação problemática. Mas ainda assim, é aquele caso, o Estado só não destrói completamente o narcotráfico porque realmente não quer, entre aspas, né? Porque a legislação não permite, porque ele teria que fazer isso com um grau de violência extremo. Mas ele consegue conter. Bem ou mal, o narcotráfico ainda está contido, o consumo ainda é razoavelmente reduzido. Se as drogas fossem descriminalizadas, o consumo aumentaria, isso é infalível. O cara tem que ser absolutamente desonesto, até perverso para dizer o contrário, que nem esse pessoal
O maluco que diz, se descriminalizar o aborto, diz que vai ter menos abortos. Isso é desonestidade mesmo, é gente canalha. Mas nesse estado de assimetria, é por isso que se exige das forças policiais uma civilidade que você não pode exigir dos traficantes. Claro, eles não estão submetidos, já são fora da lei. Não adianta você querer exigir deles um comportamento e um pacto que eles já quebraram. Mas o Estado em si teria que fazer isso. É claro, o ideal seria que o Estado fosse mais forte ainda, ou seja, com um aparato mais sofisticado, com mais inteligência, com recursos mais sofisticados para conseguir combater esse narcotráfico com mais eficiência. Mas aí tem caso, existe realmente um interesse, ainda tem aquela questão que eu coloquei já no outro vídeo, né? Na verdade não há interesse real em acabar com o tráfico de drogas, ele serve a um propósito. Mas de qualquer forma, isso não atinge o foco da nossa discussão. Nós estamos discutindo aqui essa questão do conflito entre as partes. E o ponto que eu quero colocar é exatamente esse. Esse conflito sendo inevitável, o máximo que se pode fazer é atenuar o grau de violência que ele envolve. E agora escureceu de vez. E você conseguindo fazer essa atenuação, você administra, você reduz os danos. A ideia é exatamente essa, redução de danos. O que a gente pode fazer para que a situação seja menos grave? Uma coisa é certa, uma operação policial maluca daquela ali não é. Isso aí não vai tornar a situação menos grave. Outra coisa é certa, no caso de Israel. Não é mandando uma operação lá e matando um monte de palestinos que você vai melhorar a situação também. Você só vai gerar uma escalada perpétua de violência. Mas a questão é, nós realmente queremos acabar com essa violência? Pensa bem, pensa a necessidade que nós temos, o tanto que isso é estrutural. É tão estrutural que quanto menor o índice de violência em uma sociedade qualquer, mais ela tende a consumir até uma literatura, jogos ou filmes que tem um viés mais violento. É como uma espécie de válvula de escape, né? Você sempre tende a tentar mover para determinada situação. Se você não pode fazer uso daquilo em determinado contexto, você vai fazer uso num outro contexto, preferencialmente menos letal. Então, sim, tomando, qual que é a solução? A solução, eu estou sempre colocando num ponto ou no outro, mas são soluções que são simples, mas são inviáveis. No nosso caso do narcotráfico, seria fazer uma reformação completa da situação, você focar mais na restrição ao consumo. Veja bem, talvez não tenha deixado isso claro, mas não é necessariamente fazer uma repressão violenta ao consumo, né? Você vai ter uma restrição, mas você vai ter um tratamento, por exemplo, de desintoxicação compulsório. Você poderia não, por exemplo, não pegar as pessoas que fazem um uso não lesivo da droga, a pessoa que realmente usa a droga e nunca causou problema nenhum. Mas, por exemplo, você poderia ter uma política tal onde qualquer delito mínimo, ou até o simples fato de estar na rua sob efeito de uma droga, você já pegaria esse sujeito e tratamento compulsório. Ou você põe em cana, ou você vai para tratamento para desintoxicar e vai ser vigiado. E aquele camarada que quisesse fazer um uso mais pessoal na casa dele, fizesse um uso mais discreto, sem problema, menos mal. E uma campanha massiva para desestimular o consumo, inclusive de álcool, né? Porque a verdadeira droga que leva as outras não é maconha, não, é álcool. Basta você ver a correlação entre o consumo de álcool e o vício em cocaína, que são interdependentes. Se você quer tratar um viciado em cocaína, ele tem que parar de beber, senão uma coisa puxa a outra. E outros fatores também. A solução tem, mas as pessoas querem. As pessoas querem realmente uma sociedade onde as pessoas bebem muito menos. Eles querem uma sociedade menos violenta. Israel quer uma terra pacífica ali? Não é porcaria nenhuma, ninguém quer nada disso. No fundo é essa hipocrisia reinando sempre. De certa forma a gente meio que depende, é meio que viciado nisso, nessa violência perpétua, nesse conflito. Parece que faz parte da condição humana. O ser humano é incompatível com o paraíso. O mito do Éden tem uma sabedoria intrínseca aí, ao passar a mensagem de que se você atinge o paraíso, a paz perpétua, isso não vai ser suficiente. Em algum momento você vai enjoar daquilo, você vai querer uma coisa nova. A situação de que está mudando sempre, né? Então é uma reflexão que eu estou tentando colocar para ver que a situação é bem complicada. Nós estamos no Kali Yuga, né? Não tem jeito, né? A idade de ferro, a degeneração, nós temos esses problemas. Aliás, eu devo um vídeo sobre os kalpas, né? Os kalpas hindus que dão o mito das idades de ferro, idade de ouro.
de prata, bronze e ferro, que na verdade em hindu é o Swatcha Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e o Kali Yuga, essas coisas. Isso é muito interessante de ser explorado também. Mas já estava muito longo, já estou com meia hora. Claro que vou ter que cortar uns pedaços desses vídeos aqui. E a experiência do jeito que eu pensava não deu muito certo, ficou muito escuro, né? Eu tive que ficar regularmente alimentando o fogo, mas foi uma fogueira pequena também, não esperava ser muito maior do que isso. Eu posso, da próxima vez, planejar uma fogueira maior e fazer umas edições mais sofisticadas aqui. Então eu não vou me alongar muito mais não, foi só um papo mais informal mesmo, sobre essa questão da violência, que precisa ser muito melhor explorada, claro. Nós temos muita ingenuidade em como que a gente tem uma certa necessidade da violência, como a gente tem uma certa dependência da violência, e as pessoas acreditarem que a gente pode viver eliminando por completo, não dá, mas ao mesmo tempo também tem aquelas pessoas que acham que tudo se resolve na base da porrada. Não, a humanidade tem um certo grau de sofisticação cultural que a torna resistente ao puro e simples uso da violência física direta. Então é mais complicado do que isso. Mas não vou me alongar mais, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 16 de maio de 2021, e obrigado pela atenção.